Olá a todos, bem-vindos a uma série de estudos que nós vamos fazer à volta de um tema muito interessante, aliciante, que é o fruto do Espírito. A grande ideia de fundo é que a vida do cristão autêntico, da pessoa que conhece Deus e que cresce em Deus e quer segui-lo, é uma vida que depende do esforço, da qualidade de cada um, daquilo que se empenha em fazer, daquilo que deseja fazer, mas o que é verdade é que o ser humano não consegue por si só realizar-se. E aí precisamos também da ajuda de Deus. E este grande tema, o fruto do Espírito, é exatamente para compatibilizar, para juntar estes dois esforços, que é, por um lado, o ser humano tem que desejar, tem que querer, tem que buscar a Deus, mas também é verdade que aquilo que vai acontecer é o resultado do que Deus vai fazer na sua vida. E este fruto do Espírito é exatamente porque é a pessoa do Espírito Santo que vai trabalhar, vai produzir aspectos do caráter da vida da pessoa. Isto vai ser feito em várias vezes e gostaríamos de convidá-la a assistir e a acompanhar connosco com a sua Bíblia para podermos aprender mais sobre o que é o fruto do Espírito. Deus abençoe a todos e bem-vindos ao nosso estudo. Ora, muito boa noite e bem-vindos a mais uma meditação sobre o nosso tema desta série de estudos, que é o fruto do Espírito. Portanto, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo que trabalha no homem e na mulher que são salvos, porque a Bíblia ensina que depois de crermos em Cristo, ela está em Efésios, nós recebemos o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, esta pessoa maravilhosa, divina, que habita em nós para trabalhar e nos levar a ser cada vez mais parecidos com Cristo, para que sejamos criados e trabalhados até que cheguemos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Portanto, o Espírito Santo faz esta obra e o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22, referindo esta ação em contraponto com as nossas inclinações, ele diz que as obras da carne, e menciona obras da carne, que são resultado da nossa natureza. Ele diz que, por outro lado, temos o trabalho, a ação do Espírito Santo. Diz, mas o fruto do Espírito é. Portanto, o Espírito Santo vem para contrariar a nossa inclinação natural. Então, o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Já meditámos sobre o amor e o gozo e hoje queria falar um pouquinho sobre a paz. A paz, o resultado de uma confiança. É descansados por causa da nossa relação com Deus. Então aqui a paz, este fruto do Espírito, como a quietude, a tranquilidade, baseado... Reparem, quando eu estou a definir os frutos do Espírito, se é fruto do Espírito, é porque tudo o que é fruto é porque é resultado dessa relação com Deus, obviamente, por isso é o fruto do Espírito, é o que nós deixamos que o Espírito faça em nós. Logo, esta tranquilidade, este descanso, esta paz, esta quietude está baseada numa relação, está baseada numa ligação com Deus. É por isso que quando nós formos definir a paz, vamos ver que a paz é uma paz que deve-se encontrar em todos os quadrantes dos nossos relacionamentos, começando obviamente em nós, mas depois também passando para Deus e para os outros. O primeiro aspecto da paz que eu queria apresentar, porque este é a base do resto, é ter paz com Deus. É verdade que as pessoas naturalmente quererão, e desejamos certamente ter, a paz de Deus. Nós queremos ter paz no meio de... Queremos ter paz em relação a qualquer situação, queremos ter paz nas adversidades, queremos ter paz na tormenta. Mas, em boa verdade, antes de ter a paz de Deus, nós precisamos ter a paz com Deus. Pronto, a paz de Deus será o resultado da paz com Deus. E há um texto em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é que isto quer dizer? O homem vive, nasce e cresce alienado de Deus. A única maneira de ter paz com Ele é quando somos tratados, quando somos justificados, quando Deus faz uma obra em nós, é quando Deus começa a olhar para nós como se fôssemos justos. Diz que somos sendo justificados pela fé. Então o facto de termos fé em Deus, o facto de crermos nele, o facto de crermos no justo, leva Deus a justificar-nos, a tratar-nos como justos. Portanto, nós não somos por essência justos, mas somos pela fé tornados justos aos olhos de Deus. Portanto, a partir do momento que temos fé nele, ele começa a lidar connosco como os
justificados, como aqueles que são resultado quando a justiça de Cristo é imputada à nossa vida. Portanto, a relação com Deus, e isto traz paz, nós sabemos que agora estamos bem com Ele. Porquê? Por causa da forma com que Ele olha para nós agora. Ele já não olha em função do que nós somos por essência, mas Ele olha para nós em função daquilo que Cristo fez e que agora sim está a ser trabalhado em nós também. Então esta paz com Deus, este relacionamento acertado, este relacionamento ajustado, tratado com Deus, faz-nos também ter a paz de Deus. Então, primeiro vamos resolver as questões com Deus. Vamos resolver a nossa relação com Deus. Vamos ficar bem com Deus, estar bem com Ele, relacionar-nos com Ele. E depois vamos ser beneficiários. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, trata exatamente do tema de ter a paz de Deus. Portanto, nós precisamos, e certamente todos, isto é óbvio, não é? Todos precisamos desta paz na nossa vida. Uma vida que, e isto é comum ao ser humano, é transversal a todos. Todos passamos por coisas fáceis, coisas maravilhosas, mas também todos passamos por algumas dificuldades. Portanto, a vida não é fácil e sempre há contratempos e dificuldades, mas esta paz que inunda o nosso coração é oriunda e é tratada em nós pelo Espírito Santo. Filipenses capítulo 4 fala da paz de Deus. E note comigo aqui capítulo 4, o versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Portanto, o ser humano, por natureza, fica preocupado, tem que resolver, não compreende, não gosta. Portanto, há inquietações que muitas vezes vêm externamente até nós, que não controlamos, e eu quero que nós percebamos isto, porque isto tem que ser muito óbvio na nossa vida. Deus não nos obriga a controlar nada. O que Ele faz é um trabalho interior tão grande que nos ajuda a conseguir estar no meio das coisas. Portanto, nem sempre Deus nos livra das coisas, mas livra-nos no meio das coisas. Nem sempre Deus bane as dificuldades da nossa vida, mas muitas vezes ajuda-nos. Lembro-me agora do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, algo que o perturbava, que o minimizava, que o inferiorizava, que o perturbava. Mas ele aprendeu na sua oração com Deus de que Deus iria continuar com ele, de que Deus iria dar-lhe a sua graça, e não era o espinho da carne que iria abatê-lo, mas no meio da dificuldade, com esse espinho na carne, ele iria perceber que Deus quer usá-lo e que ele tinha que depender de Deus e não dele próprio. E ele tinha prazer quando passava por essa dificuldade. Portanto, há aqui qualquer coisa sobrenatural da parte de Deus, é fruto do Espírito, esta paz, esta tranquilidade, este descanso. E o verso 6 diz que não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Portanto, em boa verdade, este é o escape, é a forma correta, é Deus a dizer-nos qual é o caminho. Quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, o que é que devemos fazer? Diz pela oração e súplicas, com a ação de graças. Então a solução é, estamos na dificuldade, surge alguma coisa que nos quer roubar esta paz, que quer roubar essa tranquilidade, e o que é que Deus está a dizer? Faz oração, e é muito bonito, porque diz com a ação de graças. Imagina uma pessoa que está num problema e termina a oração a agradecer. Isto é fruto dessa paz. É o descanso de que Deus vai resolver. O descanso de que Deus vai controlar a situação. O descanso de que eu vou continuar incólume no meio dessa circunstância. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E às vezes estamos lá no vale. É verdade. É da morte, é da dificuldade, mas Ele está lá. O pastor, o bom pastor está lá. O Senhor está connosco. E o verso 7 diz que a paz de Deus guardará os vossos corações. Estão a ver, Deus põe, a paz de Deus é como se fosse um árbitro, determina o nosso sentimento. Guardará os vossos sentimentos. A paz de Deus põe em sentido o nosso estado. A paz de Deus ajusta a nossa vida com as dificuldades, consegue fazer com que aquelas dificuldades não nos destruam. A paz de Deus blinda os nossos sentimentos. Diz que a paz de Deus que excede todo o entendimento, estão a ver, excede todo o entendimento, é uma paz que nós não produzimos, é uma paz que o Espírito produz em nós. Diz que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há aqui uma bonança no meio da tempestade, há uma bonança no meio das ondas, há uma paz, há um descanso, mesmo quando as coisas não estão a funcionar bem. Isto é miraculoso e é isso que nós precisamos.
Ficamos muito à mercê no mundo global, no mundo da comunicação, no mundo da informação, tanta violência, tanta inquietação, tanto mal-estar, tantas coisas, e nós somos propensos a perder essa paz. Mas o apóstolo Paulo ensina que quando temos o Espírito Santo, nós temos essa paz. Então o Espírito Santo guarda, protege os nossos sentimentos, traz esse gozo, traz esse descanso, essa paz, essa tranquilidade à nossa vida. Portanto, há aqui um apelo por Paulo a entregarmos a Deus, não é? Com oração, com súplica, com ação de graças, faz oração a Deus, como Paulo, aliás, como também o Senhor Jesus ensinou no Pai Nosso, não é? Ele ensinou que nós devíamos entrar lá no nosso quarto e fechar a porta e ficarmos diante de Deus, Deus que vê tudo em oculto. Portanto, há um laboratório, a oração é o laboratório, é onde nós vamos, é onde nos encontramos com Deus. Talvez vamos quebrados de joelhos, talvez a chorar, mas quando nos erguemos com a ação de graças, podemos erguer-nos com esta paz, com este descanso. Deus está a controlar, Deus é que está no meio desta situação e Deus vai me ajudar. Também há um texto muito interessante, porque eu estou a tentar seguir uma ordem óbvia e lógica. Se primeiro temos de ter paz com Deus, depois, como resultado, paz de Deus, também, e agora eu tenho que puxar isto um pouquinho para os nossos relacionamentos, também temos paz com os irmãos. Isto é uma área muito importante, porquê? Porque como seres humanos, com interesses próprios, com habilidades, com discrepâncias, com opiniões, e porque somos únicos, pode haver uma tendência também para o conflito, para a desavença. Mas há uma expressão muito bonita em Efésios 4 que diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, se eu tenho paz com Deus e eu tenho a paz de Deus, eu devo ser portador da paz. Lá está a bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. E Paulo também fala de que nós recebemos o ministério da reconciliação. Portanto, o apelo aqui é de que nós não devemos de forma egoísta viver essa paz. Está tudo bem comigo e com Deus. Com o Senhor está tudo bem, com Deus está tudo bem. Sim, está bem com Deus, logo, também deve estar bem com os outros. Devemos estar bem com os nossos irmãos. E até mais do que com os nossos irmãos, a Bíblia diz, também em Romanos, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós temos a obrigação ética de procurar paz com todas as pessoas, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com qualquer pessoa. Nós temos que ser portadores dessa paz, nós temos que promover a paz, nós temos que levar as pessoas a estarem bem, nós temos que promover isso. Claro, em essência e em grande vulto é a paz com Deus, é isso que temos que levar as pessoas a essa reconciliação com Deus, obviamente, mas também paz nas relações connosco. Nós devemos procurar ser bons vizinhos, devemos procurar ser bons cidadãos, devemos procurar ser harmoniosos, não devemos incentivar a violência, ao problema, à guerra, ao conflito. Não, nós devemos ser pacificadores. Portanto, há aqui uma chamada à paz. E aqui agora mais no reduto da igreja, na intimidade, na unidade da própria igreja, diz que procurando guardar a unidade do Espírito. É verdade que a unidade da igreja não é fabricada por nós. Não somos nós quem fabrica a unidade. É o Espírito Santo. Mas depois diz que é pelo vínculo da paz. Eu não tenho a minha capacidade para unir as pessoas, mas eu tenho a obrigação de criar o clima para manter essa paz, essa unidade melhor que o Espírito traz. Portanto, vou repetir a ideia. É o Espírito quem provoca a unidade na igreja, mas cada um de nós tem que, através da paz, de bons relacionamentos, manter essa unidade que o Espírito Santo galvanizou e trouxe. Então a paz também é importante na relação com os nossos irmãos, na ligação com os outros, como falamos. Claro que Paulo está a desenvolver a ideia, ele diz como é que se faz isto, ele diz, olha, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Então, em boa verdade, aquilo que é importante é Deus que faz. É Deus que dá a unidade, é o Espírito Santo que provoca a unidade, até é o Espírito Santo que provoca este fruto que estamos a falar em cada um individualmente. Se Ele trouxer gozo a cada um de nós, se Ele trouxer paz a cada um de nós, trouxer amor a cada um de nós, em boa verdade Ele está a preparar um ambiente para esta unidade. Isso é unidade. Mas eu tenho que contribuir com a paz. Eu tenho que ter a atitude de humildade, de mansidão, ou longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Portanto, nós temos que ter também atitudes. Nós temos que, aqui sim, nós temos que fabricar a paz, ou nós temos que contribuir com a paz. Nós temos que ajudar com a paz. Nós temos que ser pessoas da paz. Por isso também aqui uma palavra também de alegria e de reconhecimento
pelos meus anos nesta caminhada, em que tenho encontrado tantos irmãos e irmãs fantásticos, que são mesmo exemplo de pessoas pacificadoras, que estão ali para acalmar, estão ali para segurar as coisas, anti-conflito. Nós precisamos disto na igreja, e por isso, graças a Deus, pelas pessoas que Deus tem levantado também para nos estimular a nós. E aqui este texto aqui do verso 3, mais uma vez, pelo vínculo da paz. É manter as coisas juntas, vinculá-las, ligá-las pela paz. Portanto, o Espírito Santo dá a unidade e nós seguramos essa unidade. Como? Paz com os nossos irmãos. Há que suportar. Há que aguentar muitas coisas. Mesmo no seio da igreja, nós estamos todos em obras. Estamos todos a ser trabalhados. Não há pessoas perfeitas. Não há pessoas completas. Todos estamos a ser trabalhados. Cristo está a transformar-nos, não é? Pela pessoa do Espírito Santo. Então, mais uma área importante do fruto, que é a paz. Paz com os nossos irmãos. Eu gostaria de abrir também um texto, porque já que estamos a falar também na igreja, da paz que deve haver nas relações, nos relacionamentos, no entendimento da igreja. E quando Hebreus escreve, ele diz que não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos. Eu posso mais ou menos imaginar o que estava na mente daquele escritor. Certamente as pessoas, por qualquer circunstância, zangadas, iam-se embora zangadas umas com os outros e dizem, não, admoestem-se, chamem a atenção. Claro que nós não estamos aqui a tratar da questão, entre aspas, política, das pessoas irem de uma congregação ou para outra, não é isso que eu estou a tentar dizer. Eu estou a dizer é que nós não devemos desertar, não devemos abandonar os lugares onde precisamos ser trabalhados. E se eu for um problema nesta igreja e mudar para outra, olha, eu preciso mudar, sou eu que preciso mudar. Então, eu quero também incentivar-vos a que nós não podemos sempre fugir à zona de desgaste. Não devemos sempre fugir ao ponto onde temos de ser confrontados. Não devemos sempre procurar fugir para fazer tudo à nossa maneira. A igreja também é o lugar, é o laboratório divino, é a oficina divina. A igreja é o lugar onde eu preciso dos meus irmãos, eu preciso das minhas irmãs também para ser trabalhado. Portanto, entendo isto neste contexto, não estou a fazer aqui a dispersão, vai para aqui, vai para ali, mas é quando nós deixamos por razões erradas, porque estamos em conflito. Não, vamos ajudar-nos, estimular-nos, admoestar-nos uns aos outros. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, também fala aqui sobre uma arma importante, digamos, que Deus nos dá, que é os dons espirituais para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. E este capítulo 14 ajuda aqui, havia alguma desordem no culto lá em Corinto e Paulo está a tentar dizer ou a dar dicas de como harmonizar a igreja para que as pessoas não ficassem chocadas, escandalizadas, ou seja, como ele termina o capítulo 14, faça-se tudo decentemente. Portanto, ele cria uma igreja e uma igreja onde Deus habita é uma igreja com ordem, é uma igreja com decência. Portanto, ser cristão não é sinal de anarquia, não é? Ser cristão é sinal de harmonia, decência, controle, ordem, as coisas como deve ser. Portanto, Deus tem que nos ensinar também isto, não é verdade? E 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33 diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Paulo aqui no meio do assunto, ele mete esta expressão, Deus é um Deus de paz, ou seja, vocês, se querem servir a Deus com os dons, têm que ser como Deus é um Deus de paz. Então estão a ver, até o próprio uso dos dons tem que ser feito de forma que não crie problemas, confusões, mas que traga harmonia. Eu estou a trazer isto porque eu acho que é um assunto muito importante, que não é em nome de Deus fazemos tudo o que nós queremos perturbando os outros. Não. Em nome de Deus nós fazemos o que é necessário para ser bênção e para trazer unidade ao corpo também. E eu tenho uma ideia mais já virada para a parte final da minha meditação, porque eu tenho um exemplo que é muito interessante, que é um exemplo do Antigo Testamento, mas que é trazido para o Novo. E quem lê a história no Antigo Testamento pode não ter este ângulo de visão sobre este personagem. Chama-se Raab. Raab era uma senhora que vivia numa cidade chamada Jericó e quando o povo de Deus estava a viajar para a Terra Prometida, invadiu e conquistou esta cidade. E esta senhora ouvira falar sobre o povo de Deus. E eu queria que percebêssemos, e quem lê a Bíblia e conhece o contexto, perceber este enquadramento. Porque é que eu estou a usar este exemplo no fruto do Espírito da paz? Porque o texto bíblico
quando pega neste exemplo, é exatamente um exemplo da paz. É interessante que o ambiente era um ambiente da guerra, ambiente de guerra, mas ela tinha paz, e é isto que eu quero mostrar-vos muito curiosamente no Novo Testamento. Então o meu texto de partida será a carta aos Hebreus, capítulo 11. Estamos a designada, a famosa lista dos heróis da fé, como designamos. Esta foi uma heroína da fé, sem dúvida. Hebreus 11:31. Eu queria trabalhar bem esta ideia de Raab, porque é muito interessante como o Novo Testamento vai buscar uma pessoa que num ambiente difícil, um ambiente de conquista, de guerra, no meio daquilo tudo, mas há uma mulher que tem paz. Portanto, eu termino exatamente a minha meditação deste fruto sobre este exemplo, porque realmente é isso que nós precisamos, mesmo independentemente do tipo de guerra, de dificuldade, mas podemos ter a paz de Deus. Então, Hebreus capítulo 11, verso 31. Diz assim este texto: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Claro que o texto e o grande tema é a fé. Por isso lá está, pela fé, não pereceu. Quando a cidade foi conquistada, ela não pereceu, acolhendo em paz os espias. E isto intriga-me, porque como é que conseguimos encontrar paz naquele ambiente? Mas o texto da fé é o texto que diz que ela tinha fé e ela estava em paz, acolhendo em paz os espias. Portanto, ninguém iria receber aqueles espias israelitas de forma pacífica. Certamente era o adversário que estava ali mesmo a chegar. Mas quando ela soube que eles eram os espias, em vez de os denunciar, ela recebeu-os sob risco de vida, porque ela podia ser denunciada, podia ser, até inclusive os soldados que foram lá à casa, ela podia ser descoberta. Ela correu o risco de vida do seu próprio povo, aceitando, acolhendo os espias do povo de Deus. Portanto, ela deu mais crédito, digamos, ao povo de Deus, ao Deus de Israel, do que exatamente à sua cidade e às suas autoridades. Portanto, ela pôs a sua confiança, lá está, pela fé. Ela começou a confiar em Deus, ela creu que Deus iria conquistar aquela cidade. Portanto, ela não lutou contra Israel, ela não ficou do lado da sua cidade pensando, mas é lutar para vencê-los, mas ela acreditou que era impossível resistir ao Deus de Israel. Portanto, ela teve fé em Deus quando ela era de um povo diferente. Ela já sabia que quando eles chegarem aqui, eles vão levar isto tudo. Então eu vou já tratá-los bem, vou recebê-los, vou fazer aqui um protocolo para que eu possa também ser salva. E foi isso que aconteceu. Por isso, Hebreus vai buscar este exemplo ao Antigo Testamento e coloca ali pela fé, mas o meu foco está mais, e é aqui, é acolhendo em paz os espias. E eu não resisto, sem viajar até ao texto que dá mote a este versículo, que é o livro de Josué, e será esta a minha última meditação convosco dentro deste fruto, que é o fruto da paz. Então, se ela acolheu em paz, vamos ler no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 2, e vamos sentir se quisermos vamos descodificar esta paz, se quisermos aqui. Josué, capítulo 2, e eu tenho aqui, estou a olhar para o meu texto, e diz que Josué, está lá o título, envia 2 espias a Jericó. Portanto, lá estão os tais espias que vão para perceber a terra. Certamente eles teriam depois também criar alguma estratégia, queriam perceber quem era o povo, fosse como fosse. Eles estavam ali para perceber o que estava a acontecer, para depois poderem invadir aquela terra. Agora, para selecionarmos alguns versículos, vamos até ao capítulo 2, como disse, versículo 9. E veja esta questão da paz no coração de Raabe, 2:9. Veja o que ela disse aos espias, 2:9. E disse aos homens, bem sei, veja se isto não é fé, como Hebreus disse, ou diz, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Portanto, ela está a constatar o quê? Nós estamos todos cheios de medo. Mas se notaram, o início, um pouquinho mais atrás, diz, bem sei que o Senhor vos deu. Lá está. Ela crê que o Deus deste povo é o Deus que iria dar aquela terra.
Para ela era prova, estava garantido. O Deus de Israel vai dar esta terra. Vocês vão chegar aqui e vão conquistar a minha terra. E eu vou para o versículo 11, que diz: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Nós estamos todos cheios de medo. E agora outra vez ela vai voltar à confiança em Deus. Porque o Senhor vosso Deus, e agora veja se não é fé, é Deus em cima nos céus e em baixo na terra. Portanto, esta mulher está a confessar em primeiro lugar a desilusão, o medo que o seu próprio povo tem. Em segundo lugar, a razão por que eles estão com medo é porque o Deus de Israel é o Deus que está em cima nos céus, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Este é um ponto que é muito importante. Como é que uma mulher destas, num povo daqueles, só por ouvir acreditou? O que é que aconteceu nela? Ela que teve que escondê-los, ela que até teve que dissuadir os soldados lá da sua terra quando lá foram à procura daqueles espias. Ela teve que ajudar aqueles espias a escaparem. E diz o verso 12: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor. Ela sempre está a falar no Senhor. Ela tem fé em Deus. Pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai. E dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe. Agora repara o que é que ela faz. Já que eu vos acolhi, vos recebi, fui beneficente para convosco, eu quero pedir-vos que façam o mesmo para comigo. Ela está a partir do princípio de que aquela terra iria ser conquistada por aquele Deus, o Deus daquele povo. Isto é fé. De que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Este é o ponto final. E aqui é que está, eu encontro aqui a paz dela, que é: se vocês me prometerem que vão socorrer a mim e à minha família, eu fico descansada, eu fico em paz. Ela recebeu em paz, ou seja, a paz dela, o descanso dela, não estava em ficar do lado dos soldados da sua terra, mas estava em ficar do lado dos espíritos. Ela, entre aspas, negociou com eles, ou sem aspas, negociou com eles. Se eu fui beneficente, se eu vos recebi bem, então faz favor, quando vocês vierem e conquistarem esta terra, salvem-me a mim e salvem a minha família. Então a paz, repara, a paz é um estado de espírito, de alma, de descanso, de confiança, de que Deus vai livrar, mesmo estando nós num ambiente adverso. E isto é que é fruto do Espírito. Vai haver dificuldades, vai haver invasão, vai haver conquista, mas eu sei. Pronto, e depois todo o episódio é muito interessante. Ela tinha que pôr lá um cordão pendurado lá na janela, etc, etc. E o que é verdade é que quando Deus destruiu as muralhas, Deus deixou aquela casa lá nas muralhas, não caiu. Portanto, o próprio Deus a quem ela tinha confessado. Então temos aqui a fé dela, mas uma fé que leva a ter este descanso, que leva a ter esta paz. Eu recebo-vos, mas eu quero ter a certeza que vocês vão guardar a minha família. E era aqui que eu queria finalizar, para também incentivar os nossos, a quem está a ver-me, de que a grande questão de fundo não é bem a dimensão do problema, mas é se Deus está na nossa vida a trazer a paz mesmo no meio do problema. Repare que não foi evitada a destruição de Jericó. Jericó foi mesmo destruída, mas a vida daquela mulher não foi poupada, inclusive era a sua família. E é isso que eu queria chamar a atenção nesta noite, é que quando nós temos o Espírito de Deus, o nosso foco não tem que ser no Jericó a cair, mas que a nossa casa vai se manter de pé, porque Deus está connosco. Que Deus traga essa paz ao vosso coração, mesmo se estiver a passar por uma dificuldade grande. Deus é o Deus de Raab. Deus é o Deus da paz. Que o Senhor nos dê da sua paz.